Hoje a gente vai falar sobre workflow. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e que é uma dúvida que eu percebo que muitas, né, porque são tantas opções, né, ou tem pessoas que já têm uma estrada aí, que ainda estão perdidas, né, mas... me perdi agora. Que estão perdidas, né, mas é normal, tá? Então eu trouxe esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês e esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas antes de iniciar, bora fazer aquele ritualzinho aqui. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E já deixa seu like, vamos combinar assim, deixa o like. Se você não gostar, no final do vídeo você dá o dislike, tá tudo bem. Mas se você não não der o like agora, você vai esquecer no final, então já deixa o like, caramba. É de graça, gente. Ah, mais um recadinho. Fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre o meu workflow, o que eu estou utilizando no meu processo, e vou mostrar algumas imagens também, ilustrar como é o meu processo, meu workflow, e o que eu consigo fazer com ele, né, com esse workflow, tá? Então, bora lá. Workflow, para quem não sabe o que significa, se você der um Google, ele vai te falar que é um método de organização do fluxo de trabalho, algo mais ou menos assim. E é exatamente isso. Só que na arquitetura a gente pode definir workflow, né, falando dessa espinha dorsal da arquitetura em relação ao workflow, sendo os programas, os softwares, né? Porque é através deles que a gente vai organizar o nosso fluxo de trabalho. E é muito interessante se a gente parar para pensar que até algumas décadas atrás a gente não tinha essa preocupação, né? Porque era a prancheta e a lapiseira, não se tinha outra escolha, né, além dessas. E hoje a gente tem uma infinidade de softwares que estão à nossa disposição para ajudar a melhorar a melhorar a nossa representação gráfica, o nosso processo, mas além de tudo, facilitar o nosso trabalho. E é até interessante isso, né, gente? Porque se vocês pensarem em algumas faculdades, eu não sei se ainda é assim hoje em algumas faculdades federais, mas eu acho que não tem mais, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas isso era muito comum, né? Algumas décadas atrás, que o arquiteto tinha que ter uma habilidade especial, né? Que é o desenho. Ele tinha que fazer uma prova, né, específica de desenho para que ele conseguisse passar no curso e assim fazer arquitetura. Se a gente for parar para pensar, é uma dúvida que inclusive muitas pessoas têm quando vão iniciar a faculdade de arquitetura ou pessoas leigas, né? Que acham que o arquiteto ele desenha maestralmente, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas isso vem muito dessa época, né? Que as pessoas tinham que ter essa habilidade específica, porque, de fato, era uma necessidade, né? Porque era a única forma de representar a sua arquitetura. E imaginem que não só do ponto de vista da planta baixa, né? Das perspectivas, dos cortes, mas da representação da arquitetura em si, né? Então, você criava um projeto, você tinha que desenhar o projeto, a fachada, tudo, né? E isso era muito, né? Era muito trabalhoso, né? Então, até, né? É uma questão que hoje a gente reclama, às vezes, né? De tempo, de não sei o quê. Imagina lá atrás, gente, como que era. Então, a gente está reclamando de barriga cheia. O workflow, a gente tem que pensar nele não só como um fluxo de trabalho, mas como ferramenta, né? Na verdade, as ferramentas, né, que compõem esse workflow, como ferramentas que vão facilitar a sua vida. Por isso a importância desse tema, para a gente falar aqui, né? Eu até confesso que eu fiquei pensando, será que eu trago esse tema aqui para o canal? Será que é uma coisa de relevância para o público e tal, para vocês? E confesso que eu até fiquei me perguntando se eu deveria trazer esse tema aqui para vocês, se teria, né, de fato relevância. E aí, né, pensando e fazendo toda essa análise, eu decidi que sim, que era, na verdade, de muita importância, porque esse processo, né, esses softwares, eles são ferramentas extraordinárias, né, como eu disse anteriormente, né, se a gente comparar, né, com a arquitetura anterior, né, com as décadas anteriores, né, com a evolução, né, que a tecnologia teve, que a gente está vivendo uma coisa que é incrível, né, e que a gente tem que saber usufruir disso. E o que eu percebo são vários erros nesse sentido. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esses erros, e também falar como que eu posso te ajudar a definir o seu workflow, a definir esse processo, para que você tenha mais qualidade, primeiro, no seu trabalho, né, como um todo, e também mais velocidade, para que as coisas possam fluir mais rápido, né? Não só com mais qualidade, mas com mais fluidez mesmo, né? Ficou redundante, mas é isso. Bom, então, como eu disse, os softwares, eles são ferramentas magníficas, extraordinárias, né? Imagino que, né, algumas décadas atrás, esses arquitetos nem imaginavam que existiria
ferramentas tão maravilhosas quanto a gente tem hoje. Então, de fato, a gente está vivendo uma coisa única, né? Tem imagens, né, que a gente olha, o cliente, às vezes, ele não sabe diferenciar, né? Tem alguns vídeos, assim, não sei se vocês já viram no Instagram, né, que o arquiteto, a arquiteta coloca o namorado, a namorada, e para diferenciar qualquer render, qualquer imagem realista, e às vezes eles se confundem. A gente mesmo, né, às vezes se confunde em relação a qual é a real, né, a imagem real. E tá nesse nível, assim, então eu acho que é uma coisa extraordinária, colocando nesse ponto de vista, tá, gente? Eu sei que tem outros problemas, mas falando aqui das qualidades, né, a gente não pode negar que isso é uma tecnologia maravilhosa e incrível, né? Então a gente tá vivendo uma coisa extraordinária. Mas tem alguns problemas, que é o que a gente vai falar agora. Tem um problema que eu identifico hoje, que é o mercado, né, a indústria dos softwares, né, principalmente desse nicho da arquitetura, e aliás, né, toda a indústria, né, em todos os sentidos, ela está a todo momento trabalhando, né, e não que isso seja errado também, mas ela está trabalhando a todo momento para que você consuma aquele produto. Então, eles inovam, eles trazem versões, vídeos, né, que te tragam para aquilo, né, tragam no sentido de tragar, né, então você fica fixado naquilo como se fosse algo, sabe, você precisa daquilo, né? Te vendem como um negócio extraordinário, e às vezes é. Mas o ponto é, tipo, a indústria tá a todo momento fazendo isso, né, com a gente. Então, ela tá estimulando para que você compre produtos novos, coisas novas. E na área do software, não é diferente, né? Então, lançam software todos os dias, né? E eu parei no Corona, tem Twinmotion, tem uma porrada aí que eu já nem sei, nunca nem abri, né? E esse é o problema que eu quero falar com vocês, porque a indústria está a todo momento fazendo isso. E eu percebo que tem algumas pessoas que se sentem na obrigação de acompanhar esse ritmo frenético da evolução dos programas. E nem sempre, gente. Isso é importante a gente falar. Porque, óbvio, assim, se você quer aprender, tá tudo bem. Mas como que tá o cerne da coisa, né? Da arquitetura? Você tá conseguindo estudar arquitetura? Que isso é o fundamental. Agora, se você tá dando conta de estudar, e perceba, você pode estar na faculdade, você pode ter 40 anos de carreira, independente disso, você precisa estudar todos os dias. Aliás, toda profissão é assim, né? A gente precisa sempre estar atualizando, né? Sempre tem novas coisas acontecendo, então a gente precisa estudar. E não é nem tô falando de tendência, tá, gente? Não quero ser raso aqui, tipo, estuda em tendências, não é isso, tá? É arquitetura mesmo, estudar, ler livros livros densos de conteúdo. Então, você tá conseguindo fazer isso? Ou você tá deixando de estudar arquitetura em detrimento desses softwares? Esse é o problema que eu quero discutir, sabe? Porque não é porque saiu um renderizador novo, né? E quando você entra no grupo de arquitetura, por exemplo, né, você vê aquelas enquetes, qual programa você usa, qual que você me recomenda? Aí cada um fala uma coisa, né? Um recomenda o Lumion, outro o V-Ray, outro o Corona, outro o Twinmotion, sabe? E aí você não tem obrigação de aprender todos e nem dois, sabe? E é essa a questão, porque a indústria vai forçar isso pra gente, mas tá tudo bem. Você só não precisa cair nessa armadilha, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu já meio que já quase caí nessa armadilha, né? Achava que eu tinha que aprender, né? Para ser bom eu tinha que aprender todos os softwares. Comecei com renderizador, eu comecei com Kirkteia, não sei se vocês conhecem, muitos anos atrás, Kirkteia. E depois eu evoluí para o Lumion, que é o que eu trabalho hoje. E aí depois do Lumion saíram, né, vários outros. Inclusive eu vou falar sobre eles no final, né, para ajudar vocês a escolherem. Mas não se sintam na obrigação de escolher, sabe, de dominar todos os programas. A não ser que você trabalhe com representação gráfica. Você tem um estúdio só voltado para representação gráfica, né? Você tem um estúdio que produz imagens profissionais, maquetes eletrônicas profissionais. Aí, se esse for o caso, tá tudo bem, né? Inclusive, você tá no caminho certo, porque é isso mesmo, você tem que aprender todos os modeladores, né, do mercado, os renderizadores, para que você consiga entregar as melhores cenas possíveis. Mas se não for o caso, gente, vocês não têm obrigação de aprender todos. Com a consciência limpa, porque não é assim. E todos vão entregar um bom resultado, isso é importante falar também. Não depende da ferramenta em si, depende mais do quanto você domina a ferramenta do que da ferramenta em si. Então, a maioria deles são bons, assim, entrega imagens extremamente realistas, né, se é o seu intuito. Escolha um, né, e a gente vai falar como escolher daqui a pouco, mas escolha um e tá tudo bem, beleza? Bom, então, né, dito isso, você deve estar se perguntando, ok, João, mas qual agora, como que eu defino meu workflow, quais os programas que eu escolho? Então vamos falar sobre isso. Mas antes eu preciso dizer uma coisa, que não existe eu não posso dar para você um workflow universal, assim, não posso chegar para você e falar assim, olha, faça e utilize esses programas porque esses são os melhores do mercado.
não dá para fazer isso, né? Porque vocês vão entender o porquê nessas dicas, mas vou dar algumas dicas para que vocês consigam fazer essas escolhas por si mesmos, tá? Então, bora lá. Bom, a primeira dica, você precisa saber qual é o seu intuito, o que você quer, porque o workflow, gente, é como eu disse, ele tá ali para facilitar a sua vida. Colocar programas desnecessários ou aprender programas que não fazem parte da sua rotina de trabalho, além de você desperdiçar tempo, ainda vai complicar o seu workflow, então não faz sentido. Então você precisa entender qual é o seu processo para que você consiga determinar quais os programas que você vai trabalhar. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você é recém-formado, e caso você seja, não precisa imaginar, caso não seja, imagine. Imagina essa situação, na verdade. Você é recém-formado e você quer trabalhar com... Na verdade, a gente tem 3 escritórios, vamos fazer assim, ó. Você tem um escritório de interiores, né? Você tem aí tem outra pessoa, o João tem um escritório de interiores, o José tem um escritório de urbanismo e a Leila tem um escritório voltado para desenho de peças, né? De design. Então, produtos, né? Mobiliário, na verdade. E aí, imagina o seguinte, o João, ele tem a mesma demanda do José em relação ao processo de trabalho? Não, né? Porque são escalas completamente diferentes. O João está trabalhando com interiores, o José está trabalhando com urbanismo, entendeu? Então, por exemplo, para o João vai fazer muito mais sentido ele aprender programas, né, mais voltados para o micro, e para o José mais para o macro. Quer ver um exemplo? O Promob, que é um programa de modelagem para marcenaria, né, para planejados. Faria sentido colocar um programa que é mais voltado para modelagem de marcenaria no workflow do João, que trabalha com urbanismo? Não faz, né? E a mesma coisa, né? E vice-versa. Então a gente precisa avaliar isso. Já no caso da Leila, por exemplo, acho que é Leila, né, que eu dei o nome para ela. Eu acho que nesse outro caso, né, do desenho, do design, já teria um workflow mais voltado, muito parecido com o de interiores, mas talvez um pouco mais refinado. Então, por exemplo, de interiores, a gente poderia trabalhar com programas de modelagem mais simples, tipo SketchUp ou um próprio BIM, né? Já quando a gente fala de um desenho de mobiliário, a gente precisa de softwares que sejam mais refinados para modelar. Então, a gente está falando de um 3D Max, a gente está falando de... qual que é o outro? Como fugiu o nome? Do Rhino, entende? Então, são funções diferentes que solicitam softwares diferentes, né? Para acelerar e para melhorar. E aí perceba que não é só para melhorar o processo, mas a questão da qualidade também. Porque dá para você modelar com Sketch, um mobiliário, mas você não vai ter a qualidade do 3D Max ou do Rhino, e você também vai ter mais trabalho, porque não tem ferramentas específicas para aquela função que você quer. Talvez com um botão no Rhino você faz um determinado movimento que lá no Sketch você vai demorar uns 30 minutos para fazer, né? Então, esse é o ponto. Você precisa saber o que você quer. Se você é estudante, fala, João, mas eu sou estudante ainda, então foca mais nessa escala do macro, né? A gente está trabalhando com projetos mais macro, né? Então, são museus, escolas, centros culturais e tem um TCC, né? Então, foca mais nesse macro. Mas a gente vai falar sobre isso lá pro final e aí eu acho que eu consigo ajudar vocês mais pro finalzinho, tá? Ó, a segunda dica é a seguinte. Não adianta nada você ouvir palpites, né? Entrar em grupo de Facebook e ir lá pesquisar. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Tipo, qual que é o melhor renderizador do momento? Qual que eu devo aprender? Isso não adianta, isso tem que estar alinhado muito com a capacidade do hardware do seu computador, da sua máquina, né? Então não adianta você ir lá no Facebook perguntar qual que é o melhor renderizador se o seu computador não aguenta aquele renderizador, né? Eu vou contar uma situação que aconteceu agora, recentemente comigo. Eu trabalho com Lumion, né? E eu gosto muito, eu vou falar sobre isso também, acho que é um programa maravilhoso. Mas eu tô participando de um concurso agora no México, né, de uma escola, eu tô projetando uma escola rural. É um projeto muito grande, né, de uma escala grande, e eu queria fazer algumas imagens realistas. Só que o meu computador não aguentou fazer, porque é um projeto muito, muito grande, com muita vegetação, então, e é uma cobertura especial, então tem muitas linhas, muitos elementos, então ele travava de 5 em 5 segundos. Então, o que eu fiz? Eu tive que recorrer à colagem, que também ficou um resultado muito legal, modéstia à parte.
Mas percebam que depende muito da capacidade de computador. Então, meu computador não conseguiu rodar. Então, imagina que você vai montar um workflow, você está pensando nesse workflow para o seu TCC. Aí você fala, não, vou fazer meu TCC fodão. Vou pegar o 3D Max, vou pegar o melhor renderizador, vou pegar... E aí chega na hora você não consegue fazer ele, entende? Talvez você consiga renderizar um banheiro, uma cena interna, uma cena pequenininha, mas quando você pegar um projeto do seu TCC, por exemplo, você não vai conseguir fazer. Então, é muito importante que você tenha essa ciência da condição do seu computador. Ou você aumenta o aporte, né? Se tiver disponibilidade financeira ou intenção de aumentar e comprar uma máquina que aguente esses programas, aí tá tudo bem, você pode aprender os melhores e tá tudo bem. Mas caso não, trabalhe com o que você tem. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não é desculpa, tá, gente? Ah, não tenho um computador, meu computador não aguenta. Gente, não é desculpa. Eu entreguei um projeto, quem quiser conferir, vai lá no meu perfil do Instagram, @projeto potente, e vocês vão ver lá a qualidade que eu entreguei das peças gráficas e o meu computador não rodou Lumion, mas eu recorri à colagem e é isso. Vocês têm que ter criatividade para fazer com que dá, né? Então, uma dica, galera, o que vocês podem fazer? Definindo o programa que vocês querem trabalhar, ou quando vocês estiverem pesquisando, vocês podem fazer a seguinte pesquisa. Entra no site do programa e lá geralmente tem uma lista, né? Pesquisem lá, em algum lugar vai ter essa listinha dos programas, do hardware que ele necessita para funcionar, né? Para rodar o software. Ou seja, o hardware são as peças, né? A placa-mãe, a placa de vídeo, essas coisas. Então ele vai falar qual que é o básico para ele conseguir rodar. E aí tem essa questão que eu tô falando, né? Nem sempre, talvez ele até vai rodar no seu computador com o básico, mas prestem atenção nisso, porque talvez ele roda no seu computador, ok, com uma cena pequena, mas e o seu TCC? Como que você vai fazer? Né? A não ser que você faça igual eu, né? Tem essa outra estratégia de fazer a colagem e tá tudo certo, e é isso mesmo, assim, você tem que ser criativo. Galera, e a última dica é a questão da afinidade. Por que afinidade? Porque vai chegar um determinado momento que vocês vão comparar esses programas e vai chegar nessa encruzilhada, sabe? Qual que eu escolho? E aí vai ser por afinidade mesmo, né? Colocando tudo isso aqui na balança, né, que eu disse até aqui, tudo que eu disse até aqui, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher por afinidade. Quer ver um exemplo? Na faculdade, eu utilizava o AutoCAD, né? Eu não tinha o BIM ainda, eu lembro que saiu o BIM e eu estava na faculdade. E aí eu vi alguns amigos meus trabalhando com BIM, né? Na época era o Revit, e eu olhei aquilo, eu achei, primeiro assim, que eu domino muito o AutoCAD, né? Eu dava aula para os meus amigos na faculdade quando eu entrei no primeiro semestre, porque como eu comecei a estagiar muito cedo, eu já dominava o AutoCAD. Então eu tinha muito domínio e tinha, de certa forma, uma resistência com o BIM, né? Que eu tinha que aprender tudo de novo e tal. E para além disso, quando me apresentaram o BIM, eu achei muito esquisito, parecia um painel de avião, muito complexo, muito chato, uma interface muito travada. E eu falei, que isso, gente, pelo amor de Deus, vou ficar aqui no meu AutoCAD, tá tudo certo. Mas não é nem preguiça não, gente, é porque, de fato, eu achei que a representação, ele não conseguia entregar a mesma representação gráfica que o AutoCAD. Porque o AutoCAD, e eu percebo isso até hoje, assim, são poucas as pessoas que conseguem entregar um bom resultado com o BIM, de representação gráfica. E era uma coisa que eu tinha muitas ressalvas em relação a isso. Então eu tinha uma certa resistência com o BIM. E aí depois disso, né, passado um tempo, eu conheci o ArchiCAD, né, que está na mesma categoria do BIM. E aí sim eu falei, né, esse entrega um bom resultado, né, até muito parecido com o Revit, eu acho que nesse sentido não tem muita... Né, mas evoluiu bastante da época que eu estava. Mas a interface dele era muito melhor, era muito mais intuitiva, era muito mais fácil de mexer, né? Eu via um bom resultado, né, que entregavam. Então, aí eu fui aprender o ArchiCAD. Eu sou intermediário no ArchiCAD ainda, sabe? Eu estou aprendendo ainda, mas é um programa que eu gosto. Mas ainda assim, eu acho que em determinados momentos o AutoCAD ainda entrega um melhor resultado em relação à representação gráfica. Até esse concurso que eu fiz agora, eu fiz no AutoCAD, só que eu modelei no no ArchiCAD, porque eu gosto muito da modelagem dele, que ele cria blocos, né? Então eu acho que é muito mais intuitivo. Mas eu sei da importância dele, né, do BIM no mercado, então por isso que eu tô aprendendo ainda, né? Não digo que eu aprendi, porque é muita coisa, mas eu sou intermediário ali no ArchiCAD. Então é isso, gente. Acabou que chegou um momento que eu tive que escolher por afinidade. Então, eu até cheguei a fazer pesquisas, né, em relação comparando, né, Revit e ArchiCAD. E aí eu cheguei nessa resposta de que, para mim, pelo menos para mim,
o, o ArchiCAD seria melhor. E por que eu falo para mim? Porque se você perguntar para o grupinho né, para a tribo do Revit, eles vão falar que o Revit é melhor, sabe? Se você perguntar para a tribo do ArchiCAD, eles vão falar que o ArchiCAD é melhor. Entende? Mas você tem que parar e ficar no meio do muro ali e perguntar qual que é melhor para mim e não qual que é o melhor. Entende a diferença? Ó, e a última dica é a seguinte: você pode se basear no workflow de um determinado escritório, né? Como assim, João? Você falou para não me basear em ninguém, para mim voltar para mim, olhar para mim. Não, calma. É o seguinte: talvez você não queira empreender, você não queira ter um escritório, ou você quer trabalhar no escritório, né? E aí, se você tiver esse objetivo, você pode mirar nesse workflow. Como assim? Por exemplo, você está numa cidade que não é muito grande e tem um escritório lá que é o maior escritório de arquitetura da sua cidade. Você pode bater lá na porta e perguntar, galera, pretendo trabalhar aqui, qual que é o programa que vocês utilizam, qual o workflow de vocês, para que eu possa aprender. Não fiquem com vergonha, eu acho que muito pelo contrário, você ganha muito ponto em relação a isso, sabe? Ou você também pode tentar entrar no Instagram deles e ver se teve alguma contratação, alguma publicação de contratação, e geralmente lá tem uns requisitos, né? Ou seja, requisitos de vaga, tipo, trabalhar com softwares, né? SketchUp, V-Ray, né? E aí você aprender esses softwares para que quando surgir a primeira oportunidade, você tenha, né, esse workflow montado que seja compatível com um deles, e aí sua chance de ser contratado por eles, né, vai ser muito maior. Então você pode mirar nisso também, tá? Bom, galera, então vamos lá. Recapitulando, você precisa entender aonde você está agora, qual que é a sua demanda de serviço, o que você pretende trabalhar com o que, ou o que você está trabalhando agora, se você for estudante, entendendo isso para que você consiga construir esse workflow. Segunda dica, a capacidade do seu computador. Não adianta você identificar isso, né? Falar, não, beleza, identifiquei, vou trabalhar com um projeto, com um programa fodão, mas seu computador não aguentar. Então, fiquem atentos aos hardwares do seu computador e a capacidade deles, tá? A próxima afinidade, então, e aí quando eu digo afinidade, é importante falar, que eu não disse, não estou falando para vocês aprenderem, tá, gente, a programar. Igual, por exemplo, eu nunca nem mexi no Revit, eu só abri a interface dele, né? Na verdade nem fui eu vi através de um amigo, ele abriu a interface, eu não gostei, tá? Quando abri a interface do ArchiCAD eu achei muito melhor do que a do Revit, portanto eu optei pelo ArchiCAD e assim foi. Você pode ali experimentar por algumas horas, ou você pode até só, como eu fiz, né, olhar a interface, ver se você se identifica ou não e fazer essa escolha da forma que você acha melhor, tá? Beleza, e como que a gente organiza isso? Fazendo um checklist, gente. Não tem outra forma. Então faça um checklist, escreva numa folha qual o seu objetivo com eles, quais os programas solucionariam o seu problema, tá? Como o exemplo que eu dei lá do Promob, tá? Galera, eu preparei uma listinha aqui em relação aos renderizadores, aos modeladores, para que a gente consiga entender um pouquinho desse workflow, até falar um pouquinho do meu workflow, né? E para tentar ajudar vocês nesse sentido, tá? Então vamos lá, falando de renderizadores, a gente tem os principais, né? Eu não digo nem que sejam os principais, mas na verdade o que eu conheço, o que eu tô lembrando aqui. Né? Então só de renderizadores, ó, a gente tem o V-Ray, a gente tem o Corona, a gente tem o Lumion, a gente tem o Twinmotion, a gente tem o Kirkteia, né? E eu particularmente estou utilizando o Lumion. E com o Lumion eu acho que ele é um renderizador extraordinário porque ele tem muitos blocos, né? E blocos que são de muita qualidade, né? Isso é importante. Assim, a interface dele é muito fácil de mexer, é muito intuitiva, parece que você está dentro de um jogo, e o resultado é fantástico também. Inclusive, ó, essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês é do projeto da Casa Sensorial, e eu fiz ela no Lumion, tá? Essa outra imagem aqui, ó, é do concurso da Design Class, que eu fui finalista, e eu também fiz lá no Lumion, tá? Quase que não sai. Fiz no Lumion. Óbvio que teve pós-produção, a gente vai falar sobre isso também. Teve pós-produção no Photoshop. Inclusive o resultado o antes e depois do Photoshop é incrível. Mas a gente fala sobre isso também, tá? Então o Lumion eu acho que se você tiver na dúvida, assim, eu indicaria o Lumion, né? Aí, lógico, voltando lá naquelas questões, né? Você analisando as suas necessidades. Mas se você tiver na dúvida entre o Lumion e outro, eu acho que compensa o Lumion, eu gosto muito. Bom, modeladores a gente tem, basicamente a gente tem o SketchUp, o Rhino, e a gente tem o 3D Max, né? Tem alguns outros, né? Mas que eu tô lembrando agora são esses. Bom, e aí vai depender muito daquelas questões que eu disse anteriormente, né? Qual que é a sua necessidade?
né? Não vou repetir aqui, então, se você está voltado mais para a questão do interiores, talvez seja interessante o Sketch, ou até um BIM. Mas eu acho que o SketchUp eu acho que é essencial a gente aprender, assim, porque é o básico e ele é muito fácil de aprender também, é muito intuitivo, tá? Assim como o Lumion, eu acho que o Sketch e o Lumion são ferramentas muito poderosas e ao mesmo tempo são fáceis de aprender, de mexer e são muito intuitivas, tá? Já o Rhino e o 3D são softwares mais sofisticados, como eu disse, então mais para modelagens que sejam mais refinadas, né? Mobiliários ou peças de design. Então, avalie se você tem essa necessidade, né? Agora, se você tiver, aquilo que eu disse, se você tiver tempo e disponibilidade para aprender, vai fundo, mas sempre com essa consciência de que você não pode deixar a arquitetura de lado, né? E é importante falar isso também, né, gente? Porque se dedicar a um programa também é estudar para arquitetura, eu sei disso, tá? Mas a gente tem que separar isso, porque o programa é uma ferramenta. E a gente está falando de arquitetura enquanto cerne da coisa, né? Enquanto a concepção de projeto, né? Que vai te ajudar. Mas a ferramenta é como se fosse uma ferramenta. Então, toma cuidado só para não achar que está estudando arquitetura enquanto você está estudando programa. Então, só toma cuidado com isso, tá? E a gente tem os que eu chamo de pós-produção, né? Mas, na verdade, pós-produção a gente fala mais sobre o Photoshop, né? E o Photoshop eu acho que é uma ferramenta, gente, extraordinária, muito boa mesmo. A gente tem o Illustrator também, que é um programa que trabalha com vetores, né? E isso é muito interessante, né, para arquitetura, porque uma imagem por exemplo, que é feita por pixels, né? Quando você dá zoom nela, ela se distorce ou enfim, ela fica uma qualidade péssima, né? E quando é uma imagem vetorizada, você já não tem esse problema, porque, se eu não me engano, são cálculos matemáticos. Então, quando você expande essa imagem, ela se autoajusta. Então, ela não é pixels, né? Não é formada por pixels, tá? E aí, entre aprender o Photoshop, o Illustrator e o InDesign, se eu fosse você que estivesse começando e pudesse te dar essa dica, eu aprenderia o Photoshop, porque o Photoshop é meio que um coringa, assim, você consegue fazer tudo isso no Photoshop, inclusive diagramar, né? Então, se você dominar bem o Photoshop, além de você fazer pós-produção, você consegue fazer diagramação, você consegue fazer imagens com alta qualidade também, né? Só você precisa entender qual é o tamanho da imagem, né? Enfim. Bom, gente, então basicamente é isso, assim, o meu workflow basicamente deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo aqui, mas é o Lumion, o AutoCAD, o SketchUp, no BIM eu trabalho com ArchiCAD, como eu disse, Photoshop, o Illustrator, e perceba que eu não domino todos com muita maestria. O Photoshop, o que eu domino mais, assim, que eu digo que eu domino bem, é o Photoshop, o AutoCAD, o SketchUp, o ArchiCAD eu diria que eu sou intermediário. O Illustrator, eu arrisco alguma coisa ali, eu sou iniciante, tá? Eu nem utilizo muito, para falar a verdade, porque eu prefiro fazer mais no Photoshop. O InDesign também, eu sei mexer, mas não mexo também, porque eu faço tudo no Photoshop. Então, assim, é um workflow que funciona muito para mim. Eu tenho um escritório de arquitetura generalista, assim, a gente trabalha com todos os tipos de projeto, e inclusive, né, eu participo de concurso. Então, de fato, é todo tipo de projeto mesmo, de pequena e grande escala. Então, esses são softwares que me atendem, sabe? Até para a questão da colagem, né, que eu falei para vocês. Quando eu não consigo renderizar no Lumion, eu consigo fazer imagens que são colagens, né? Portanto, inclusive, ó, essa imagem aqui é a imagem do concurso, tá? E eu fiz essa colagem para o concurso. Então, assim, é um workflow que flui muito rápido para mim. Eu consigo... esse concurso, por exemplo, eu participei sozinho. Eu fiz ele em 2 meses, se eu não me engano, 2 meses e meio. Com muito trabalho, muito esforço, né? Trabalhando sozinho, é praticamente um TCC. Praticamente não é mais que um TCC, né? Porque é um concurso. Mas isso flui de uma forma muito dinâmica para mim, porque eu tenho um workflow muito, muito fluido, né? Para minha necessidade, e eu acho que ele me atende muito bem. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração desse vídeo. Preparei com muito carinho. Se você não deixou o like ainda, porque você é uma pessoa teimosa, deixa o like aqui, não custa nada. Ajuda aqui a divulgar o canal, se inscreva no canal. E é isso, até a próxima.